Depois, quando eu vim para aqui para o Brasil, já na Argentina eu não tive contato com o Vinícius, que também é outro poeta do amor, né? Ele cantou muito o amor, ele viveu muito o amor, que nem o Neruda, né? 6, 7 mulheres, enfim. Mas essa é a vida do poeta, não é a minha, não, porque minha mulher vai me escutar, se eu falar isso, depois me bate. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o poeta Henrique Giana. Ele é natural de Córdoba, na Argentina, e está no Brasil há quase 30 anos. Na nossa conversa, Henrique vai falar sobre a sua infância no país vizinho e a paixão pela literatura, que começou ainda na adolescência. Morador de São José dos Campos, ele é membro da Academia Joseense de Letras desde 2014 e, no ano passado, foi eleito para ser o presidente da instituição. O bate-papo começa com o Henrique falando sobre os seus pais. Bom, senhor Henrique, obrigado pela sua vinda aqui em Jacareí, no nosso programa da TV Câmara. Queria começar falando um pouco sobre a sua infância lá na Argentina, né, seu país natal, em Córdoba. Conta um pouquinho como é que foi a sua infância lá. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Falar da gente não é fácil, né? Que sempre a gente puxa areia para o caminho da gente, né? Mas assim, a minha infância, eu nasci na Argentina, como você falou, eu vim para o Brasil em 77. A minha infância foi uma infância muito bonita, porque eu aproveitei muito a cada etapa da minha vida, né? E a minha infância foi uma infância privilegiada. Inicialmente eu posso dizer que eu nasci em berço de ouro, mas logo depois meu pai foi à falência e eu passei para o inferno. Mas cada etapa eu aproveitei muito, muito bem. E eu brincava muito, fazia teatro, fazia com os colegas, né? Eu estudei numa escola de padres durante todo o meu primário, aprendi muita coisa, boa e ruim, porque os padres ensinam coisas boas e ruins também, mas serviu para mim de base para toda a minha formação futura, né? Como é que era a Córdoba da sua infância? Como é que era a cidade? Bom, na realidade, eu não nasci na capital, eu nasci no interior, numa cidade do interior pequena, de 2.500 habitantes, e eu fui para Córdoba depois quando eu comecei meus estudos universitários. A minha cidade é uma cidade muito pequena, né? 2.500 habitantes, não é uma cidade tão grande. E eu realmente conhecia a capital quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Até lá, apesar de estar a 100 quilômetros de distância, fruto da minha condição familiar, que era assim de humildade nessa época, né? Então eu não viajava tanto. Mas tudo nos arredores aí a gente conhecia, tinha um lago muito bonito que a gente passeava, ia andar de barquinho, pescar e todas aquelas coisas que adolescente gosta de fazer, né? Ia com meu pai, com meus tios, amigos, etc. E foi muito bom. A cidade era muito pequena, não tinha característica nenhuma, a não ser cidade do interior, né? Aquela cidade de gesto antigo que a gente disse, né? Aquelas cidades pacatas, muito tranquilas. E foi bom para a minha formação, porque senão você nasce com um espírito muito requieto demais, né? Com aquele tumulto de cidade grande e tudo mais. Então, numa cidade do interior você consegue pensar mais. Isso foi bom para mim. E com que idade que o senhor estava quando seu pai perdeu tudo e teve que mudar de vida? Então, quando meu pai perdeu tudo, eu tinha 5 para 6 anos. Era criança. Mas eu nasci, digamos, com tudo que eu queria e depois não tinha nada que eu queria. Faz parte, né? Mas foi muito interessante. É uma experiência boa, eu acho que eu não recomendo ninguém passar, mas se alguém tiver que passar, tem que levar com estoicismo e levar para frente, porque se aprende muito. E os seus pais, que tipo de pessoas que eram seus pais? Minha mãe vive, meu pai já faleceu, minha mãe vive, inclusive está hoje aqui no Brasil me visitando, ela chegou há 2 dias atrás.
Meu pai foi uma pessoa muito singular, porque ele sempre pretendeu, como ele nasceu em berço de ouro também e perdeu tudo, ele sempre quis fazer fortuna novamente. E aí deu cabeçadas na vida e tal, mas ele começou um monte de coisas e aquela não dava certo e começava outra e tal, foi indo. E minha mãe foi a que, num momento determinado, assumiu, vamos dizer assim, a economia familiar. Criou uma fábrica de roupas, né, de criança, muito pequenininha, e ela ia e levava e trazia na cidade grande, né, uma peça ou 2 peças, aí depois comprava mais tecido, fazia 4, até ela virar uma fábrica importante, né, e depois ela fechou por uma condição econômica da Argentina, quando, digamos, teve aquela imigração de chineses e de coreanos e tudo mais, que eles vêm com preços muito baixos, que aqui no Brasil também aconteceu, né? E a indústria nacional se ressentiu. Mas ela conseguiu manter a família, fazer estudar os filhos, enfim, muito digna, né? E a literatura começa na sua vida na infância? Então, a literatura foi assim, eu quando era criança tinha uma enciclopédia na minha casa, eu lia muito enciclopédia, não tinha muito mais livros, porque quando eu tinha menos de 6 anos não tinha aptidão para leitura ainda. E depois dos 6 anos que eu comecei a despertar, só tinha enciclopédia, então eu lia enciclopédia. Então, eu posso dizer que eu nasci num conhecimento enciclopédico. E depois que eu viajei para outras cidades e tudo mais, que eu comecei a estudar na escola secundária, na Argentina existe o ensino fundamental que chama primário e depois o secundário que seria o colegial daqui. E nessa escola secundária que eu, digamos, comecei a ter acesso a outros livros, digamos, diferentes dos livros de estudo, né? Livros de consulta, livros de leitura obrigatória. E aí eu comecei a gostar da leitura. E com 14 anos eu comecei a escrever também, e eu comecei a escrever originalmente poesias, né, que eu gostava muito de poesia. Tinha um livro que eu li de um poeta argentino chamado Rubén Darío, e esse poeta, eu acho que ele era chileno e morava na Argentina, e ele tinha umas poesias muito bonitas, e eu li o livro dele e comecei a me encantar pela poesia, eu comecei a escrever poesia, e eu com 14 anos ganhei o meu primeiro concurso de poesia. Isso foi muito bom. Foi na escola? Foi na escola secundária, digamos, na escola que eu estava, fez um concurso com todos os alunos, quem quisesse participar, lógico, não era obrigatório, e eu me inscrevi para participar, e aí eu fiz e ganhei uma menção de honra e tal, em primeiro lugar, e fiquei muito feliz com isso, né? O senhor lembra o poema que o senhor fez? Na realidade foi assim, o poema, o professor de literatura, ele pegou uma frase para cada aluno de algum texto qualquer, e pegou uma frase e passou para mim, para cada um, né? E passou para mim essa frase. Essa frase dizia assim: e nos profundos campos o assobio do perdiz, que era aquela ave, né? E com essa frase eu tinha que criar uma poesia, e a partir dali eu fiz uma poesia, e com rima e não sei o que e tal, e o professor chamou e falou assim: onde você copiou isso? Eu falei assim: não copiei, eu fiz mesmo. Nossa, mas que maravilha e tal, e aí me deu esse prêmio, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu comecei com essa veia literária, nunca mais passou. Aí eu escrevia cartas para as minhas namoradas, né? Com toda aquela pompa e circunstância que tem a poesia, né? E fui me aprofundando, né? E começando a ler muitos poetas de língua hispana, principalmente, para a gente acompanhar métrica, rima e aprender um pouquinho sobre como é que é. Aprender as diferenças das diversas poesias. E aí eu tive contato com Neruda, que Neruda foi um grande escritor, né, chileno. Neruda, acho que para quem escreve poesia deve ler, porque maravilha. É uma referência muito grande, né? Muito. E eu me considero um homem romântico. E Neruda tem umas poesias, tem um livrinho que chama Os 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, que é um exemplo de poesia, né? E depois, quando eu vim para aqui para o Brasil, já na Argentina eu não tive contato com Vinícius, que também é outro poeta do amor, né? Ele cantou muito o amor. Ele
viveu muito o amor, que nem o Neruda, né? 6, 7 mulheres, enfim. Mas essa é a vida do poeta, não é a minha, não. Porque minha mulher vai me escutar, se eu falar isso, depois me bate. Porque o senhor, desde pequeno, então, o senhor tinha essas referências mais pro lado do romantismo. Isso, desde pequeno, desde isso criança. Isso perdurou durante a sua formação como adulto também? Ele perdurou até hoje. E vai perdurar até eu morrer, eu acredito, porque isso aí é uma coisa que já vem intrínseco na gente e dificilmente você perde, né? São características que a pessoa adquire e dificilmente se perde. E como é que se dá, por exemplo, inspirações para escrever uma poesia? Porque não é fácil você sentar aqui, agora eu vou escrever um poema. Não funciona assim. Como é que funciona para o senhor? Então, para mim funciona muito através do sonho. Eu tenho um livro que chama Sonhos Meus, né? E esse livro aí justamente relata sonhos. E nos sonhos aparece uma frase na minha cabeça. E a partir dessa frase eu desenvolvo um tema. E aí eu faço minha poesia, faço meu escrito, eu tenho romance, tenho ensaios, tenho uma série de atividades literárias. E a poesia, inclusive, a partir dali. Ou então eu leio uma frase, alguma coisa, em algum livro, e eu gosto dessa frase, e eu pego essa frase e desenvolvo. Eu tenho poesias, por exemplo, que eu pego uma carona com Neruda e faço outra poesia em cima de alguma coisa que ele falou, com Pessoa, né? Fernando Pessoa, também eu pego alguma coisa e faço. Tem uma poesia minha que chama Poema em Linha Curva, porque ele fez um poema em linha reta, e eu falei assim, não, vamos fazer um diferente. E eu faço assim, é muito interessante. Não é sentar e escrever, não acontece assim, não. E o senhor é daquelas pessoas que sabe o poema de cabeça, vai para recitar, assim? Olha, eu não sei de cabeça, porque assim, quando você escreve pouco, você pode lembrar do poema. Quando você escreve muito, é muito difícil, né? Eu tenho muitos poemas, eu tenho muitos escritos, livros, já tenho uns 4, 5 livros publicados e tudo bem, alguns na área de ciência, tem mais 2 livros aí para publicar, um que já está quase pronto, está prefaciando, o outro que está ficando pronto já, vou lançar mais para o fim do ano, também lançar livro muito próximo, aí não dá, né? Mas é assim que funciona. Dificilmente a gente lembra. Eu lembro de pedaços, né, de poesia, de alguns pedaços assim, eu lembro. Por exemplo, fala só um trechinho de alguma poesia. Não pode ser sua ou de alguma outra que o senhor goste. Como dizia o poeta Neruda, puedo escrever os versos mais tristes esta noite. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Esse é um pedacinho de uma poesia dele, muito bonita, que ele fez para a Matilde, que era a paixão da vida dele, né? A última paixão, né? É daquele filme O Carteiro e o Poeta, né? Que a gente estava falando antes aí. Isso, exatamente. Dá para perceber bastante. Dá e o poema, perceber. Nesse seu processo de confecção do poema, sai tudo de uma vez ou o senhor tem que dar uma volta para poder achar a palavra certa ali? Olha, normalmente sai tudo. Depois a gente ajusta, porque às vezes uma rima não bate quando a gente faz um poema rimado. Quando não é rimado não tem problema, já nasce e sai. Mas quando tem alguma rima, às vezes a gente procura uma rima de 3 letras finais iguais e sai com 2 e fala assim, não, seria melhor essa outra. Aí procura algum sinônimo que se adeque melhor e aí a gente faz. Mas normalmente ele sai de uma vez, né? Porque é uma coisa que já vem de dentro e vai saindo assim, que nem um vulcão, né? E sai. Aí depois a gente dá aquele ajuste final. E a sua vinda para o Brasil, que veio num período muito complicado para a Argentina? Muito. Fala um pouquinho sobre a sua chegada, a sua saída do mar. Eu costumo não falar sobre isso, porque eu costumo guardar amizade com todo mundo. Não, dizem que foi uma roubalheira. O goleiro do Peru era argentino, né? Dizem que foi uma roubalheira.